Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Que bom que você está neste lugar, porque o nosso amigo Espírito Santo já está neste lugar também. Desde o primeiro culto da manhã já tivemos aqui o privilégio, a honra de sermos tão abençoados com a sua presença e com a sua companhia aqui nesse ambiente. Eu quero declarar e crer que agora à noite não será diferente, amém? Para a glória do nome de Jesus. Então, que a graça e a paz estejam com todos vocês e que possamos aqui realmente receber e meditar na palavra de Deus, tá bom? Quero só aqui avisar que o nosso encontro com Deus, em breve nós vamos abrir as inscrições no site. Você vai poder participar do encontro com Deus. E vão ser vagas muito limitadas, apenas 40 vagas. Então, a hora que abrir, procure realmente correr, se inscrever. E, como vocês sabem, o encontro com Deus é tremendo, é uma bênção para a glória de Deus. E também lembrar de ontem, né, gente? Nosso Arraial da Paz, né? Ihu! Quem esteve aqui ontem, aqui no Arraial da Paz, aqui bastante gente, alguns não puderam estar, né? A gente entende, mas gente, realmente foi uma bênção, foi muito gostoso, uma noite aí de comunhão, uma noite aí de conversar, de realmente ter esse ambiente, né? Fora um pouco do culto, de estar se confraternizando, e foi muito bom. Ficou praticamente lotado a rua inteira, nós estamos até avaliando se vai dar para fazer um ano que vem de novo aqui na rua, porque tinha muita gente, a gente ficou muito surpreso, mas para a glória de Deus foi realmente uma bênção, né? Foi uma noite muito gostosa, o Senhor preparou uma noite muito preciosa para a gente estar junto. Então fica ligado, aí no ano que vem nós vamos ter novamente, aí se o Senhor nos permitir chegar até lá, o nosso Arraial da Paz, tá bom? Então coloque na sua agenda, se programe e participe com a gente, porque foi realmente uma noite muito preciosa, né? Muito gostosa juntos aí como irmãos. Amém, queridos? Então nós vamos dar continuidade aqui a essa série que nós estamos chamando do Meu Amigo Espírito Santo. Eu quero convidar você então a fechar os seus olhos e vamos convidar ele para estar mais pertinho da gente, né? Eu falei no culto da tarde, não sei se você sente que é ruim quando alguém está falando de você e de repente você está naquele lugar e estão falando de você e fica aquela coisa chata, né? Poxa, estão falando de mim e eu estou aqui nesse ambiente. Então imagina a mesma coisa o Senhor, a gente falando do Senhor, mas muitas vezes não convidando o Senhor para perto de nós. Então, Senhor, nós queremos mais uma vez convidar o Senhor a fazer parte desse momento, desse tempo, Senhor. Mais uma vez queremos realmente curvar o nosso coração, inclinar o nosso coração, para que o Senhor fale conosco, Pai. Mais uma vez, desde já, declaramos esse ambiente aqui totalmente livre, rendido e tomado pelo Senhor. Espírito Santo, fala conosco. Nós queremos muito receber algo de Ti nessa noite, assim como foi pela manhã, foi à tarde. Eu creio que será à noite também, para louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos falar então hoje, para encerrar essa série muito pequenininha sobre o Espírito Santo. E claro, tudo que eu falei aqui são apenas gotas, né, daquilo que é o nosso amigo Espírito Santo, daquilo que a Bíblia fala sobre o nosso amigo Espírito Santo. E é claro que a gente trouxe só algumas coisas que a gente entende, que o Espírito Santo, que o próprio Deus direcionou aqui nesses 3 últimos domingos. E a gente quer encerrar hoje com esse tema que é o revestimento do Espírito Santo. Primeiro a gente falou sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. A segunda falamos sobre o Espírito Santo na minha vida. E queremos falar agora do revestimento do Espírito Santo. A gente vai ler aqui Atos capítulo 1, lá no versículo 4 e versículo 5. A gente vai ler apenas 2 versículos. Aqui Jesus já havia sido morto, já havia ressuscitado. E ele estava com seus discípulos. A Bíblia fala que ele fica com seus discípulos, mesmo depois da sua ressurreição, durante 40 dias. E aí depois sim, ele é levado aos céus, ele é aceso aos céus. Mas até lá ele estava com seus discípulos durante 40 dias. E aqui no versículo 4 diz então que em certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Então é uma promessa
aos discípulos e é uma promessa a todo aquele que é hoje também o discípulo de Jesus. E a partir do versículo 5, então ele fala: pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém, querido? Então, até pegando esse versículo que Jesus falou aqui no versículo 5, sobre que João batizou com água, é sobre aquilo que a gente falou então no domingo passado, que o batismo nas águas representa o batismo de arrependimento. Então, uma vez que essa pessoa, ela realmente arrependeu, e aí nós falamos sobre o que é arrependimento, falamos realmente dessa necessidade de um quebrantamento, de um reconhecimento, da necessidade de um Salvador, e nós realmente, a partir desse momento que a gente se arrependeu de verdade, a gente realmente abandonar a vida no mundo, abandonar a vida de erro, abandonar a vida de pecado. Então, no momento que eu me arrependi de verdade, então a Bíblia fala que isso é o batismo do arrependimento, e aí então eu vivo a experiência do nascer de novo. E aí aquilo que nós falamos lá em João capítulo 3, versículo 5 até o versículo 7, que a pessoa que nasceu das águas, a pessoa que se arrependeu de verdade, então ela nasce de Deus. E quando ela nasce de Deus, ela recebe aquilo que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. É quando somos inseridos no Senhor, somos enxertados no corpo de Cristo, aonde o Espírito Santo, mediante o arrependimento, mediante o batismo nas águas, ele passa a habitar em nós. Por quê? Porque agora nós nascemos do Espírito. Então, no momento que nascemos do Espírito, o Espírito passa a habitar em nós. E chamamos isso também de batismo no Espírito, aonde ele passa a habitar dentro de nós. E aí falamos a semana passada que uma vez que o batismo no Espírito, que o Espírito está em nós agora, nós vamos viver debaixo de todas as promessas de Deus relacionados a essa vida no Espírito. E falamos que a primeira, e teve várias, mas uma delas é sobre sermos selados agora com o Espírito Santo. E a Bíblia fala que esse é o selo para a vossa redenção. Ou seja, no momento que nós recebemos o Espírito Santo, porque nos arrependemos de verdade, reconhecemos as nossas falhas e erros e pecados e nascemos de novo, então agora nós somos selados para o dia da redenção, diz a palavra de Deus. Esse é o selo do Espírito Santo em nós. Então, a partir daí, gente, toda pessoa que batizou no Espírito, que nasceu de Deus, agora, mediante o Espírito Santo em nós, essa pessoa, ela é salva na pessoa do Senhor Jesus. E aí aquilo que Paulo fala, que nós somos salvos mediante a graça, por meio da fé em Jesus. Então, todos nós que nos arrependemos de verdade, e nascemos de Deus, agora o Espírito Santo foi selado em nós, e agora, pela misericórdia e pela graça, mediante a fé, nós somos salvos, aleluia. Somos salvos. Mas Jesus está dizendo no versículo 4, que nós acabamos de ler, que realmente, versículo 5, que João batizou com água. E Jesus fala assim, mas tem muito mais. Então, não é só, e glória a Deus por nós sermos salvos na pessoa de Jesus. Glória a Deus porque nós temos o Espírito Santo, que é o selo, a garantia, ele é o penhor da nossa salvação. Não podemos perder o selo do Espírito Santo, não podemos perder o Espírito Santo. Mas no momento que temos ele, somos salvos. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, Jesus mesmo declarou, essas são as palavras do Senhor Jesus. Ele falou, olha, mas dizendo para eles, daqui a alguns dias, vocês também serão batizados. E o termo agora aqui é batizados com o Espírito Santo. Então, se nascer de novo, é ser batizado no Espírito. O Espírito passa a habitar em mim. Ele me sela para o dia da redenção. Mas quando eu sou batizado com o Espírito Santo, então agora eu sou revestido dele. Então agora não é só ter, agora é ser revestido do Espírito Santo.
E esse revestimento do Espírito Santo, conforme Jesus diz aqui, está totalmente ligado ao poder do Espírito Santo. Então, no batismo com o Espírito Santo, conforme diz o versículo 5, nós passamos a ser revestidos dele, revestidos do seu poder. Agora veja, o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder necessário para que possamos cumprir o nosso propósito. Se nascer de novo é necessário para a salvação, para ter o selo do Espírito Santo para o penhor da nossa salvação, ser batizado com o Espírito Santo, ser revestido com ele, significa ser revestido com poder, que é extremamente necessário para cumprir o nosso propósito. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, eu sou salvo, mas quando eu recebo o revestimento, eu passo a receber um revestimento para cumprimento de propósito do Senhor. Então, quando Jesus fala isso aqui no versículo 5, ele está falando para homens que já tinham nascido de novo, para homens que já tinham o Espírito Santo, mas que para cumprir a missão deles a partir dali, eles iam precisar de quê? De revestimento, do poder do Espírito Santo. E é sobre isso, amada igreja, que a gente está falando aqui hoje. A gente não está falando só de uma experiência, não só de falar em línguas, não só de um momento aqui de chorar, mas a gente está falando de um revestimento que é extremamente importante dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque quando eu nasço de novo, eu me torno, mas quando eu sou batizado com fogo, então eu recebo algo para cumprir aquilo pelo qual fui chamado para fazer. Então, nessa série sobre o Espírito Santo, a gente quer findar ela, quer terminar ela, falando sobre isso, que Deus confiou a nós uma missão. Amém, gente? Deus confiou a você um legado. Deus confiou a você uma missão, talvez de ganhar a sua casa, de ganhar a sua família, talvez de combater um bom combate por um filho que está no mundo, talvez de um marido que está com o coração duro. Eu não sei qual é o seu propósito e eu não sei qual é o seu desafio. Mas o Senhor promete que para isso que Ele tem confiado, Ele já proveu o revestimento do Espírito Santo. Então imagina, glória a Deus, porque nós somos salvos, temos o Espírito Santo. Eu gosto assim de comparar, com muito respeito, obviamente, é como se a gente receber o Espírito Santo, é como se a gente tivesse já um carro com motor bom, né? Um carro que atende às nossas necessidades, que leva a gente para cá, para lá, e está tudo certo, glória a Deus. Mas quando a gente é revestido com o poder do Espírito Santo, é como se o Senhor tirasse aquele motor que está dando para a gente ir para lá e para cá, talvez um motor 1.0, e colocasse em nós lá um motor V12. Imagina um motor de 600 cavalos. Então, um cristão, quando ele nasce de novo, é muito lindo. Ele já começa a viver muitas coisas poderosas. Mas quando ele é batizado, quando ele é revestido de poder, meu irmão, o céu passa a ser o limite. Então, dentro daquilo que o Senhor tem confiado para nós com um propósito, gente, nós precisamos de um revestimento do Espírito Santo. Tem coisas que só vão romper, tem coisas que só vão acontecer, tem muralhas que só vão cair, tem gigantes que só serão derrubados depois do revestimento com o Espírito Santo. Aleluia? Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém aí. Então, para efeito de salvação, somos salvos se nascemos de novo. E não é só aceitar Jesus, não. Eu aceito a Jesus como meu Senhor. Não, irmão, tem que nascer de novo. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, no momento que nascemos de novo, já temos o Espírito. Mas no momento que nós buscamos o revestimento, nós somos revestidos com o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, Ele começou o seu ministério depois que Ele foi revestido com o Espírito Santo.
ele já tinha o Espírito Santo. Eu vou mostrar, Lucas 4:1 diz: e Jesus saiu do Jordão cheio do Espírito Santo. Ele já era cheio do Espírito Santo, ele já tinha o Espírito Santo. Embora sendo Deus, embora sendo homem, ele dependia do Espírito Santo. Você vai encontrar vários textos afirmando que Jesus curou, que Jesus operou maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus já tinha o Espírito Santo, porém foi levado agora ao deserto. Versículo de número 1. Lá ele é tentado por Satanás. Satanás tenta ele em 3 áreas. Em todas as 3 áreas ele diz, declara, está escrito. E o diabo foge dele, porque o diabo não pode contra a palavra de Deus. E aí no versículo 3 diz o texto: tendo terminado todas as tentações, e o diabo deixou até uma ocasião oportuna. Quer dizer que o diabo tentou, não conseguiu, não prevaleceu. Isso não quer dizer que o diabo desistiu. Ele vai voltar numa ocasião oportuna. Mas o diabo foi vencido naquele momento. Lá no versículo 14, então Jesus sai para a Galileia, agora no poder do Espírito Santo. E a partir do versículo 15, Jesus começa o seu ministério. Quando ele entra na sinagoga, é dado a ele o livro do profeta Isaías. E o profeta Isaías, no capítulo 61, declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar, para curar e para anunciar o tempo aceitável da graça do Senhor. E ele declara: hoje se cumpre essa escritura. E ali começa o ministério do Senhor Jesus. Então até o Senhor Jesus, meu irmão, mesmo sendo Deus e homem ao mesmo tempo, ele foi revestido de poder para cumprir o seu propósito. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: se a gente deseja realmente cumprir o nosso propósito na terra, nós precisamos buscar esse revestimento sobre nós. Se desejamos sair de onde estamos e começarmos a andar num nível, numa velocidade, numa agilidade, e deixar toda a morosidade. Eu me lembro alguns anos atrás que eu estava orando, eu falei: Senhor, me perdoa pela minha morosidade, a minha lentidão, a minha letargia, porque Deus tem coisas tão poderosas para fazer. O Senhor quer fazer coisas tão incríveis em nós e através de nós. E a gente está lá embaraçado, enroscado, sabe, todo embaraçado, todo... Não, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Quero declarar, e você precisa entender, que glória a Deus que nós já somos salvos, mas o Senhor proveu, além da salvação, o Senhor proveu o revestimento sobre nós, o revestimento sobre os salvos. O próprio Jesus, ele buscou isso. Ele buscou isso para começar o seu chamado. E assim também deve ser na vida de todo aquele que segue a Cristo. Ele disse isso aos seus discípulos. Ele disse lá no versículo 4, fiquem aqui em Jerusalém, até que a promessa do meu Pai se cumpra. No versículo 8 ele fala, e vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Fiquem aqui aonde? Em Jerusalém, não saiam daqui. Em outras palavras, meu irmão, se a gente for esperto, e se a gente realmente buscar aquilo que a Bíblia diz, a gente nem sairia de casa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não saia nem de casa, não pisa nem para fora do quintal, sem antes vocês serem revestidos de poder. Não saia de Jerusalém. Né? Olha que palavra, né, clara, uma instrução clara da parte do Senhor. Fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos realmente de poder. Os discípulos tinham o Espírito Santo, eles tinham. Todos eles tinham nascido de novo. Todos eles tinham nascido da água. Todos eles tinham vivido a experiência do novo nascimento. Mas eles precisavam do revestimento para cumprir o propósito. Nós precisamos de revestimento, meus irmãos. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Nós precisamos de revestimento porque esse mundo é um mundo caído, é um mundo tenebroso. É um mundo de engano, é um mundo de sofisma. É um mundo que
está aí fora e Satanás governa sobre ele, e Satanás se levanta contra a igreja, se levanta contra a sua casa, se levanta contra os seus relacionamentos, se levanta contra o seu casamento, se levanta contra a vida dos seus filhos. E sabe o que nós precisamos? Nós não precisamos ficar chorando, nós só precisamos buscar do Senhor esse revestimento do Espírito Santo. Então o Senhor falou: fique aqui, não sai, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ser revestido de poder está completamente ligado, é inerente à grande comissão do Senhor aqui na terra. Não tem como pensar em comissionamento, não tem como pensar em chamamento, não tem como pensar em propósito, não tem como pensar em nada que o Senhor nos chamou para fazer na terra, sem pensar realmente nesse revestimento de poder sobre nós. Eu gosto muito daquele desenho, não sei se alguns irmãos já viram, aquele desenho do He-Man, né? Já contei aqui algumas vezes, mas eu gosto muito de usar esse desenho, aquilo que acontece no desenho, para poder, talvez aqui numa forma bem figurada, tentar explicar. Mas o desenho do He-Man lá, vocês sabem, quem já assistiu, sabe que o He-Man, ele é um cara normal, né? Ele é um cara normal, o He-Man. Quantos já viram o He-Man aqui? Olha, bastante gente, ó, bastante gente sincera, glória a Deus, parabéns. E essa semana agora tem um canal aberto, que passa aí na TV, um canal aberto, que fica passando um desenho antigo, né? E esses dias estava até passando um desenho, filme, não sei se tu lembra, do Thundercats. Irmão, de verdade, eu fiquei vendo o Thundercats, matando a saudade. Thundercats so loose. Thundercats. E fica passando vários desenhos. Aí passou He-Man, passou um pouquinho de She-Ra. Aí fiquei vendo um pouquinho do Corujito. Mas o He-Man é aquele cara normal, que aí ele pega uma espada, levanta a espada, e aí ele fala aquelas palavras lá, que é um chavão, que eu já pesquisei, nunca vi nada, pelo menos o Google não responde o que é. E ele fala lá uma frase de efeito, e ele é revestido de poder na hora. E ele fica mais forte, mais musculoso. Mas o que mais me chama a atenção naquele desenho, não é o He-Man, mas é o pet dele, que é um tigre. E o nome daquele tigre é Pacato. E o que me chama a atenção naquele pet dele, naquele tigre dele, é que aquele tigre, gente, é um tigre medroso que dá dó. Ô bicho medroso, né? Aí tem momento que o He-Man fala assim: não, nós vamos lá, e vamos lá, o esqueleto está lá, e a gente vai enfrentar o esqueleto. Aí o bicho já começa a se tremer todo. E aí ele já fala: não dá, não vou conseguir, já deu errado, nós vamos ser destruídos, o esqueleto vai acabar com a gente. Não é isso que fala o Pacato? Fica todo medroso lá. E assim, meus amados, você sabe que às vezes acontece um pouco isso também. Que com muito amor eu falo isso, mas tem pessoas que já receberam o Espírito Santo, já nasceram de novo, mas agem muitas vezes como esse gato, esse Pacato. Né? Porque acontece alguma coisa, a pessoa: será mesmo? Será que vai dar? Será que eu devo ir? Não, mas olha, esse inimigo é muito forte, como que a gente vai vencer? Não acredito. Isso não é para mim não. Já viu pessoas que quando você conversa com ela, é aquela pessoa só negativa, aquela pessoa medrosa, aquela pessoa que ela já tem, por isso que eu estou falando, ela já nasceu de novo. Está tudo certo. Mas aquela pessoa que ela não é ousada, falta coragem para ela, falta uma intrepidez que só pode vir de quem? Do Espírito Santo. Aí aquela pessoa sabe tudo que você fala: será mesmo que vai dar? Não, vamos orar, já deu certo, nós vamos orar, não sei não. Mas é o Pacato, esse é o Pacato. Aí o Pacato está lá, mas aí o He-Man vai, levanta a espada, e aí daqui a pouco ele vira assim, e aponta a espada pro Pacato, gente. O Pacato recebe uma descarga de poder.
E aí o pacato está todo tremendo, ele é até menorzinho assim, ó. Mas aí ele recebe aquela descarga de poder, ele vai crescendo. Tu já viu? Ele vai ficando musculoso. E é verdade, o Espírito Santo ele começa a trazer músculos espirituais. Quanto mais você tem do poder de Deus, mais robustez espiritual você começa a ter. Sabe, fisicamente você continua do mesmo jeito. Mas espiritualmente você começa a ter músculos. Você começa a ser dotado assim de uma coragem. E aí o pacato vai crescendo, já viu, mamãe? Ele vai crescendo, crescendo. Daqui a pouco ele já é revestido até de uma couraça aqui, nas costas. Coloca uma couraça na cara do tigre assim. E, gente, por incrível que pareça, de um gato, de um tigre medrosão, ele passa agora a ser um gato guerreiro. Verdade. Cara, sabe, de um medrosão, agora ele se torna um gato guerreiro. Vamos tirar o gato, ele se torna um guerreiro. Se torna um guerreiro. Sabe, meu irmão, eu assim, a gente acaba vendo pessoas que são uma bênção. Que são uma bênção, são nascidos de novo, amam a Jesus. Nós cantamos aqui, né? Nós amamos, te adoramos, te adoro. E glória a Deus. Mas para aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos, eu queria que você fizesse assim agora. Feche os seus olhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos, aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos, o Senhor já proveu o Espírito, o Senhor já proveu poder e revestimento para que você seja fiel e que você leve à frente tudo aquilo que o Senhor confiou a você nesses dias. Assim diz o Senhor: eu não te dei o espírito de medo e nem de covardia, mas eu te dei o espírito de amor, de equilíbrio e de poder. Aleluia! Então, meus amados, Jesus revestiu-se do poder do Espírito Santo. Os discípulos sabiam que era necessário revestir-se, porque isso estava ligado àquilo que o Senhor confiou a eles como comissionamento. Quando a gente olha em Atos, a gente vai ver que a igreja, ela dependia e ela era dirigida e ela era impulsionada totalmente pela pessoa do Espírito Santo. De Atos até o final de Atos, você vai sempre ver a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala assim: e disse o Espírito Santo, separa para mim Paulo e Barnabé. E disse o Espírito Santo, vai para cá. E disse o Espírito Santo, vai para lá. Meu irmão, na verdade o livro de Atos não devia nem chamar Atos dos Apóstolos, devia chamar Atos do Espírito Santo. E a gente vê que na igreja o revestimento com o Espírito Santo se tornou algo indispensável. A igreja do começo, ela não podia se enxergar, ela não podia se ver realizando o que Deus confiou a ela, se não fosse debaixo desse revestimento. A gente vai ver um texto que é bem emblemático, Atos 19, versículo 1, que fala disso. Que enquanto Apolo estava em Corinto, diz o versículo 1, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, e ali encontrou alguns discípulos. Quando você vai ler um pouco antes, você vai ver que antes quem estava em Éfeso era Apolo. Quando Apolo vai para Corinto, então Paulo vai para Éfeso. E Apolo era um homem eloquente na palavra, um homem que conhecia muito, e pregava muito, e ensinava muito, muita eloquência. E glória a Deus pela eloquência, glória a Deus pelo conhecimento, glória a Deus por nós aprendermos sobre isso, glória a Deus, né? Mas aí Paulo vai para lá, e aí no versículo 2, Paulo então diz, e eles lhe perguntou, Paulo diz: vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam Apolo aqui, não receberam? Muito bem, mas vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo.
versículo 3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. E aí eles recebemos o batismo de João, responderam eles. Versículo 4, disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. E está tudo certo. Vocês se arrependeram, receberam a Jesus. Olha o que ele continua falando aqui. E ele dizia ao povo que crescem naquele que viria, falando de João Batista, que viria depois dele, isto é, em Jesus. Muito bem. Versículo 5. Ouvindo isso, na época que João pregava, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E tudo certo. Agora, o que Paulo fala no verso 6. Mas quando Paulo lhes impôs as mãos, então veio sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então Paulo chega lá, alguns irmãos que estavam em Éfeso, eles tinham ouvido falar do batismo, se arrependeram, foram batizados, receberam o Espírito Santo como selo de salvação. Mas Paulo falou assim, mas e o Espírito Santo como poder? E o Espírito Santo como revestimento? E o Espírito Santo como aquele que vai capacitar vocês a viver o propósito? Eles falam, não, nós nem ouvimos falar, a gente nem sabe o que é isso. Então Paulo foi, impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E aqui no versículo que nós acabamos de ler, no versículo de número 6, a gente vê que o revestimento trouxe algumas evidências, trouxe alguns sinais. Então todos nós, quando somos batizados não só no Espírito, mas batizados com fogo, com revestimento, sempre haverá alguns sinais. E um dos sinais é o falar em línguas. Quando eu aprendi sobre isso, falavam assim, ensinavam assim, que a pessoa quando ela é revestida, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem que falar em línguas. Eu gosto de dizer que a pessoa quando ela é revestida e batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Ela fala. Não é que tem que falar, você fala. Porque é impossível, irmão, você estar cheio e revestido e a gente não falar. E não haver alguma evidência, algum sinal. No caso aqui desse texto, aqueles irmãos falaram em línguas e profetizaram. A partir do momento que eles foram revestidos de poder. E não é só esse texto, a gente vai encontrar vários textos aonde o Espírito Santo empoderava, capacitava, revestia aqueles cristãos para viver o propósito do Senhor aqui na terra. Então, se nós somos revestidos e somos batizados com o Espírito Santo, sempre haverá sinais, sempre haverá evidências. Uma delas, a mais prática delas, é o falar em línguas. A gente fala. Eu lembro, já contei aqui algumas vezes, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu simplesmente estava buscando ter relacionamento mais profundo com Deus. E buscava, e orava, e orava, e orava, e orava, orava, orava. Até que de repente lá dentro do meu quarto, debaixo da escrivaninha, com a cara no chão, eu comecei a falar em línguas. Nunca ninguém falou assim, para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em língua. Não. No momento que o Espírito Santo vem, você fala em línguas, você profetiza. O que estava destravado, o que estava travado começa a destravar. O que é natural passa a ser a sobrenatural. Você deixa de andar mais no campo natural e você começa a andar mais no campo do Espírito. Mais no campo do Espírito. Então, revestimento, ele traz as suas evidências. Eu lembro quando a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, essa pessoa era de uma igreja tradicional, que não acreditava realmente no batismo com o Espírito Santo, não acreditava no revestimento de poder. E aquela pessoa estava muito, muito fraca na fé, estava mais fora, mais no mundo do que até servindo a Deus, do que na igreja, já não congregava. E a gente, naquele dia, estava eu até a Dani juntos, e fomos conversar com aquela pessoa, e ela falou, não sei, está complicado. E, gente, aquela pessoa amava a Deus, ela amava o Senhor, como ama até hoje essa pessoa está aí servindo a Deus. E
Mas ela falou, não dá mais, está complicado, e a igreja não é isso, a igreja não ajuda naquilo, e aí começa a encontrar todos os defeitos possíveis que tem mesmo. E aí a gente conversando, eu falei, olha, vamos orar. E começamos a orar. E aí a pessoa começou a chorar, e foi perceptível a presença do Senhor ali, do Espírito Santo. E aí de repente eu senti no meu coração de declarar isso, olha, o Senhor vai batizar você com o Espírito Santo, você vai ser revestida. E na hora que eu falei assim, seja batizada com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Naquela mesma hora, aquela pessoa, ela foi cheia e o Espírito Santo começou a revestir ela. E por que eu estou contando isso? Já faz muito tempo. E claro, eu já vi muita gente sendo batizada, já vivemos muitas coisas nesse sentido. Mas marcou muito porque aquela pessoa não conhecia isso. Ela estava na igreja já há muito tempo, há pelo menos na época, uns 10 anos na igreja. E é como esses cristãos aqui de Éfeso. Olha, nós sabemos que é o batismo de João, nós sabemos que nascemos de novo, mas o Espírito Santo a gente não conhece. E naquela hora ali, gente, aquela pessoa foi batizada e revestida com o Espírito Santo. E eu lembro que eu estava assim, eu estava olhando, e a Dani estava do outro lado. Quando o Espírito Santo veio sobre aquela pessoa, ela começou a falar em línguas. E eu lembro até hoje que ela começou a falar em línguas, e a língua dela ficou desse tamanho assim, ó, grandona. Estou falando. Eu vi literalmente línguas como língua de fogo. E ela, e o Espírito Santo veio sobre ela. E a partir daquele momento ela realmente destravou, quebrou. Sabe quando a Bíblia fala que a unção de Deus, ela despedaça o jugo? Sabe, irmão, quando vem a unção do Espírito Santo para revestir a minha vida e a sua vida, quando isso acontece, quebra, meu irmão, todo o jugo. Quebra todo o jugo. Quebra toda a mentira, quebra todo engano. Aleluia, amém? Quebra toda a confusão, quebra toda a religião, quebra tudo. Porque, meu irmão, o revestimento de poder é o revestimento que capacita a igreja a viver os mistérios de Deus aqui na terra. Você crê nisso? Então diga aleluia aí. Então, quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens. É isso que a gente quer declarar, que o Espírito Santo vai vir sobre você. São dias que a igreja necessita de revestimento. São dias que a igreja precisa ser capacitada pelo Espírito Santo para se mover no sobrenatural. Não dá mais para a gente ficar discernindo as coisas, gente, só pelo campo da mente. Não adianta a gente ficar conjecturando. Não adianta a gente ficar ali, olha, porque assim, porque fulano falou, porque ciclano não fez, porque Beltrano não foi. Irmão, esquece tudo isso. No momento que vier o Espírito Santo sobre você, você vai, sabe? E como diz lá em Hebreus, o Senhor não se agrada, a alma do Senhor não se agrada com aquele que retrocede. Deus quer prover sobre a igreja dele nesses dias o revestimento. Porque o Senhor não quer mais o seu povo o povo retrocedendo, olhando para trás. O Senhor nos chamou para olhar para frente, amém? Olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Agora, como eu recebo revestimento, como eu recebo batismo, ou como eu posso renovar esse revestimento, essa presença de Deus? Porque há pessoas aqui que já foram batizadas com o Espírito Santo, já falaram em línguas, mas hoje não falam mais. Hoje apagaram. Mas pastor, apaga. Em Tessalonicenses diz, não apagueis o Espírito, e o Espírito apaga. Né? É que nem você ter um fogão lá de 4, 5, 6 bocas, quando você acende, tem aquela boquinha que não está acendendo, porque está faltando gás, está quebrado. Então, como receber isso? Como ser batizado? Como ser renovado no Espírito Santo? Primeira coisa que a gente precisa entender é que quem batiza é Jesus. É Ele quem batiza. A igreja batiza nas águas.
A gente prepara aqui as pessoas para serem batizadas. Dia 2 vai ter o batismo agora, para a glória de Deus, não é? Mas quem batiza com fogo é o Espírito Santo. Quem batiza com fogo é o Senhor Jesus. Você vai ler isso lá em Mateus, capítulo de número 3, verso 11, e Marcos, capítulo 1, verso 8. João diz, eu os batizo com água, mas vai vir um depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então quem batiza, querido irmão, é o Senhor Jesus. É Ele quem batiza o cristão com esse fogo, com esse revestimento. Então tudo que nós precisamos vem dEle, é Ele que faz isso. A igreja, nós nada podemos fazer no tocante a isso. Não podemos fazer nada. Então é necessário saber que quem batiza, quem reveste, é Jesus. Amém? E Ele tem isso para nós como uma promessa, meu irmão. Como uma promessa. Então tira os seus olhos das estruturas, tira os seus olhos do que é natural, e começa a voltar os seus olhos para aquilo que é espiritual. Porque quem batiza é Jesus. É Ele quem batiza. Nós podemos preparar, mas quem batiza com o Espírito Santo é Ele. E você sabe, eu não preciso nem falar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer realmente que a gente possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado. Sabe, irmãos, o maior interessado de você dar certo, da igreja dar certo, dessa cidade ser transformada, é Ele. É interessante que às vezes a gente fica tentando convencer Jesus a fazer alguma coisa. Irmãos, Ele morreu por isso. A gente não tem que convencer Ele de nada. É a vontade dEle que nós sejamos revestidos. Amém? Que nós sejamos usados, ousados e revestidos do Espírito Santo. E quem batiza é Ele. Então, se você hoje quer ser revestido desse poder, que Jesus não abriu mão, que a igreja primitiva não abriu mão, que os irmãos não abriram mão, que eles entenderam a importância disso, então saiba que esse revestimento está na mão do Senhor para a sua vida. E Ele tem isso como uma promessa para você. Amém? Ele tem isso como uma promessa para você. E a gente precisa buscar. Então, para receber, eu preciso desejar isso, buscar isso, buscar esse revestimento. A gente, quando vai ver um pouquinho das histórias, dos grandes avivamentos, das grandes viradas de chave que Deus fez em toda a história, irmãos, 95, 98%, você vai ler a biografia, você vai ler a história, você vai ver que foram homens que entenderam que eram salvos, mas sabiam que tinha mais. E aí você vai ver que essas histórias, elas foram estabelecidas por homens que desejaram isso, que buscaram isso. A gente pode ver vários exemplos. Avivamento da Rua Azusa. Quantos já ouviram? William Seymour. Esse homem, praticamente um negro lá, segregação racial, todo um contexto de racismo nos Estados Unidos. Aquele homem ouviu falar que o Espírito Santo estava sendo manifestado, derramado, ele vai até lá e ele é impactado. E através da vida daquele homem, nações inteiras são impactadas. E aí você vai ver vários avivamentos, país de Gales, e tantos avivamentos começaram com homens que queriam isso. Amém? Que desejavam isso. Desejavam ser revestidos de poder. Desejavam virar uma chave nas suas vidas. Desejavam e entenderam que tinha muito mais. Amém, querido? Que nessa noite o Espírito Santo venha sussurrar no seu coração, dizendo o seguinte para você: meu filho e minha filha, tem muito mais. Tem muito mais. É muito bom, né? Eu já fui em vários parques aquáticos. E é muito bom o parque aquático. Aquelas piscininhas gostosinhas. Dá para você ficar deitado, que a água dá aqui pelo tornozelo, não é?
Eu lembro de várias vezes que eu já fui com o Vini, quando o Vini era pequeno. Algumas vezes que eu fui com a Sophie. É tão bom as piscininhas rasas, né? Mas não há nada melhor do que uma piscina profunda. Não há nada melhor quando aquela piscina que você não só anda, que você consegue ter o controle. Mas boa mesmo aquela piscina que você mergulha e que você perde totalmente o controle. Sabe qual é o problema, irmão? Vou ser muito honesto com você. A gente acostumou com água, com piscina rasa. A gente acostumou com água aqui pelo tornozelo. Mas Jesus disse para os seus discípulos: olha, tem muito mais. O que eu tenho para vocês é um revestimento de poder. Não dá para chegar aonde o Senhor tem planejado para você sem esse revestimento, querido. Só que nós somos uma geração que não tem buscado isso. E eu estou aqui, talvez como uma voz que clama no deserto, dizendo: busque, deseje, se volte para isso. Ignora todas as vozes da carne, vozes, sabe, vozes contrárias. Talvez vozes que falam assim: para que tudo isso? Ele não vai te ouvir, nada vai acontecer. Irmão, tudo isso é uma grande mentira do diabo, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bate, a porta se abre. Jesus falou: vocês sendo mal sabem dar boas coisas aos seus filhos, muito mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todo aquele que lhe pedir. Meu irmão, nós temos um Pai gracioso, nós temos um Pai amoroso, nós temos um Pai poderoso, nós temos um Pai que é generoso e Ele quer nos dar mais. Mas a gente precisa entender e buscar esse avivamento. Nós precisamos disso, queridos. Eu não sei quanto a você, mas eu quero mais. Aleluia. Eu estou muito feliz, porque se Jesus tocar a trombeta agora, eu sei que eu vou. Mas enquanto Ele não tocar, eu quero estar revestido dEle, para que eu cumpra tudo aquilo que Ele tem confiado na minha mão. E assim é na sua vida, assim é no seu casamento, assim é na sua casa, assim é nos seus negócios. De novo, irmão, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Para de ficar calculando, de discernir tudo naturalmente. Seja revestido e comece a ver o que você não está vendo. Comece a perceber o que você não está percebendo. Comece a entender o que você não está entendendo. Eu te garanto, meu irmão, que o gigante não é tão grande assim, que a montanha não é tão alta assim. Como disse o Senhor a Zorobabel: Zorobabel, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Sabe, querido, é pelo meu espírito, diz o Senhor. É pelo meu espírito, diz o Senhor, é pelo meu espírito. Comece a olhar a sua vida, comece a olhar a sua casa, comece a olhar os seus filhos. E é pelo Espírito, comece a olhar pelo Espírito. Paulo diz: não conheceis ninguém segundo a carne. Para de olhar segundo a ótica natural. E comece a viver um tempo novo, uma nova estação sobre a tua vida, amém? Em nome de Jesus eu quero declarar sobre você que caia, que se quebre nessa noite todo jugo, que o revestimento do Senhor venha sobre a sua vida, e aquilo que o Senhor confiou a você, você não vai mais parar. Aleluia, aleluia, amém. Quero convidar você a ficar de pé.